Olá, pessoal! Nós vamos agora reiniciar novamente essa nova etapa dos nossos estudos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre teorias, então a nossa aula é curta, vamos falar de uma forma geral sobre algumas teorias que vão explicar tanto a evolução humana como a evolução cultural, como é que a cultura desses povos passa adiante de um povo para outro, como ocorre o desenvolvimento dessa tecnologia, dessas transformações sociais, enfim, responder questões que permeiam o imaginário das pessoas. E a gente vai começar falando sobre isso, mas queria primeiro falar para vocês que é importante uma rotina de estudos saudáveis. Então, além de esperar que todos vocês estejam bem, eu espero que vocês consigam organizar o tempo de vocês em casa em uma rotina saudável, em uma rotina tranquila, para que tudo possa acontecer e fluir naturalmente. A primeira teoria que nós vamos falar é uma teoria bem conhecida por vocês, que é a teoria do evolucionismo. Nós falamos já sobre essa teoria, tanto que nós falamos sobre o evolucionismo e o criacionismo, vocês lembram, tá certo? Então, assim, o que é que diz o criacionismo, de quem é essa teoria, quem criou essa teoria? O inglês Charles Darwin criou essa teoria baseada em estudos científicos, tanto que é uma teoria científica, e ela explica a existência do ser, tanto do ser humano como de todos os seres, por meio de um processo natural de desenvolvimento, de evolução. Então, esses seres, ao longo de milhares de anos, eles foram evoluindo, se desenvolvendo. A teoria de Charles Darwin traz uma questão muito interessante, que inclusive ele defende, que é a seleção natural, que ele traz como variação, uma variação negativa e uma variação positiva. É como se a natureza escolhesse os mais fortes, os mais hábeis a se adaptar ao ambiente, às transformações que o ambiente pode sofrer, transformações climáticas, por exemplo. Então, assim, é uma seleção natural. Quem tem mais capacidade de se adaptar ao meio em que vive, vai sobrevivendo. E aí não vai se extinguir essa raça, esse ser não vai ser extinto no meio natural, tá certo? Então, sobrevivência e reprodução, o desenvolvimento dessa raça, desse ser, ou aquele que não consegue sobreviver, aquele que não consegue se adaptar, vai ficando para trás, e isso ele chama de um processo de seleção natural. Então, essa teoria explica, além de tudo isso, além do desenvolvimento humano, que essas transformações elas são passadas, tanto biologicamente, fisicamente, como culturalmente. Isso a gente vê, por exemplo, com os povos primitivos, vocês lembram? Não é? Então, hoje nós dominamos a agricultura, mas a agricultura começou quando? A cultura, se descobrir a prática da agricultura. Quem fez isso? Os nossos povos pré-históricos no período do Neolítico. Então, isso foi passado de geração em geração. A respeito dessa evolução e de se passar costumes de um povo para outro, nós temos aí uma teoria que ela dificilmente é falada, que é o monogeísmo, que defende que todos os seres passaram pelo mesmo processo, quer dizer, eles tiveram as mesmas condições, e que isso nos traz hoje uma perspectiva de comparação. Se todos os seres passaram por um mesmo processo evolutivo, por que é que alguns são considerados mais evoluídos que os outros? Aí eu coloquei um exemplo, que o próprio livro vai trazer esse exemplo, que é do imperialismo. Houve um momento na história que os europeus se achavam superiores, e por se acharem uma civilização superior, eles acabaram se achando no direito de colonizar territórios que para eles era habitado por populações que não eram civilizadas, que não tinham passado por uma evolução tanto quanto eles. E aí a gente chama esse período da história de neocolonialismo, quando os países desenvolvidos da Europa, principalmente os recém-industrializados, começam a recolonizar territórios que antes já passaram por um processo de colonização.
E aí é o que nós vamos chamar e estudar depois, vocês vão ver isso como imperialismo. O monogeísmo, qual a ligação, professora, do monogeísmo com o imperialismo que vai acontecer, que aconteceu, no caso, no século XVIII, século XIX? O monogeísmo, ele determina, ele diz, ele afirma e defende que todos os seres passaram por um mesmo processo de evolução, independente da região. E é muito difícil você assimilar isso, porque a gente sabe que não, que é diferente. Dependendo da região, dependendo da situação, do contexto em que se vive, esse processo evolutivo ele pode ser lento, ele pode ser gradual, ele pode ser mais rápido ou não, tá certo? O poligeísmo, gente, é o oposto do monogeísmo. Enquanto o monogeísmo acredita que todos os seres passaram pelo mesmo processo evolutivo, independente do contexto e do tempo, o poligeísmo não. O poligeísmo afirma que houveram diferentes situações desse processo de evolução em diferentes momentos. Então foram diferentes direcionamentos, diferentes contextos, diferentes momentos da história, esse processo evolutivo ele acontece. E ele vai se adequando ao ambiente em que ele acontece, tá certo? Então esse é o poligeísmo, que é uma das teorias mais aceitáveis por isso, porque entende que existe uma diversidade muito grande, que várias pessoas habitaram vários lugares ao mesmo tempo, e que posteriormente outras pessoas, outras gerações, e que isso faz parte de um processo evolutivo com situações distintas, com situações diferentes. Mais uma pergunta que sempre há: como essas populações elas passaram suas habilidades, seus conhecimentos adquiridos a outras populações, independente de distância? Como nós conhecemos diversas culturas? Como isso foi possível, principalmente no que diz respeito à antiguidade? Como que nós acabamos adquirindo o legado de outras populações? Existe uma teoria que explica isso, o nome dessa teoria é o difusionismo, justamente porque vai falar da difusão desses conhecimentos. Como é que isso vai passar de geração em geração, de uma população para outra população? Como é que há a expansão dessas habilidades, desses conhecimentos adquiridos? Pois é, o difusionismo ele defende que isso acontece por meio de trocas culturais. Na verdade, por meio de contato. Seja ele qual for, seja o contato através da guerra, que é um contato agressivo, mas existe a troca cultural, e a gente pode observar isso quando nós estudamos as civilizações mesopotâmicas, por exemplo. Vocês lembram? Na região da Mesopotâmia, por exemplo, os sumérios chegaram, se fixaram entre os dois rios, os rios Tigre e Eufrates. Logo depois os acádios vieram e houve esse choque. E houve a dominação dos acádios, mas os acádios assimilaram muito dos sumérios, e os sumérios assimilaram dos acádios. E assim iam permanecendo essas inconstâncias e constâncias ao mesmo tempo na região da Mesopotâmia. Os povos que chegavam depois, que iam dominando a região, iam assimilando gradativamente os costumes que já estavam ali. Então, assim, por meio de contato, seja ele através da guerra, seja ele contatos comerciais, tudo isso é contato, e tudo isso vai fazer com que haja a expansão dessas culturas, desses novos conhecimentos adquiridos. Então vamos voltar um pouco no tempo. O fogo. O Erectus, o Homo erectus, ele vai descobrir o fogo e dominar esse fogo, passar a dominar o fogo. E isso foi passado, esse conhecimento, essa técnica, habilidade, ela foi passada. Então, essa teoria é explicada pelo difusionismo. E essa teoria, que é o difusionismo, que vai falar sobre a troca cultural como algo muito positivo e algo que vai determinar a expansão desses conhecimentos, dessas habilidades. Eu vou só frisar a troca cultural para dizer para vocês que vocês vão ouvir falar sobre isso durante toda essa trajetória. Não existe estudar história da humanidade sem falar sobre isso, sobre essa troca de culturas.
Então, assim, ao longo desse processo, vocês vão observar que uma civilização vai entrar em contato com outra civilização, seja por qual motivo for, seja um conflito ou não, e que vai haver troca cultural. Ambas vão passar por um processo de conhecimento e automaticamente de enriquecimento da sua cultura, dos seus costumes. Então isso é muito interessante porque isso produz, além de uma diversidade cultural, além de conhecimentos que essas civilizações elas adquirem com essa troca, existe uma evolução humana, existe um entendimento do outro muito maior, existe uma valorização de outras culturas, o que é importante nessa trajetória e o que pode ser determinante nessa evolução humana. Eu espero que tenha ficado claro, vai ficar uma atividade aqui na plataforma para que vocês possam responder, são questões, são 3 questões, na verdade, muito pouco, para que vocês possam praticar sobre esse conteúdo.